Olá, você que nos vê e nos ouve, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre masculinidades, vamos ter um papo de homem. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, terapeuta holístico e professor universitário, e é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E para ter esse papo de homem, a gente vai receber com muita alegria os nossos convidados, Igor Bruno, que é profissional da educação física, especialista em avaliação e prescrição de exercício para grupos especiais. Igor, bem-vindo ao nosso Nepcast. Muito obrigado, Léo, pelo convite, e vai ser uma honra a gente estar tendo esse papo de homem aqui, nós três hoje. Maravilha. E a gente também está com o Ricardo Barbosa, que é médico da atenção primária e também pós-graduando em Medicina do Esporte e Atividade Física. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar por aqui. Sempre que puder me chamar, ela deve ficar conversando, gosto de promover saúde. Eu acho que é uma parte do que a gente tem que fazer, não guardar só pra gente, mas promover saúde é muito importante. E aí vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de saúde, principalmente que quem não gosta de se cuidar, né? Com certeza. Eu acho que é a parte mais gostosa, né? Que é falar sobre cuidado, falar sobre processos de cuidado e promoção de cuidado. Não é à toa que nós três trabalhamos na atenção primária, né? Que é exatamente o lugar onde a gente deve promover essa perspectiva de cuidado. A gente está em novembro. Esse episódio ele vai ser gerado aí para novembro e não tem como não pensar em saúde do homem. Eu gosto muito de como o caminhar sobre o tema se deu, né, para o novembro. Porque a gente sempre falava em novembro sobre o câncer de próstata, né? Sim. E é uma grande roubada a gente falar sobre isso. Porque antes de falar sobre o câncer, a gente precisa falar sobre o cuidado desse homem. Exatamente. Né? Principalmente quando a gente pensa em prevenção em cânceres em geral. Então, independente de qual seja o foco do câncer, a gente tem coisas que a gente precisa fazer enquanto vida. Então a gente precisa se cuidar, tomar cuidado com o que a gente come, com o que a gente faz, uma atividade física. Tudo isso serve como motivo preventivo para qualquer tipo de câncer. E fora, aproveitando a ocasião, que a questão do rastreio de câncer de próstata nem foi tão efetivo, né? Então, tipo, não adiantou muito o pessoal ficar no dedinho mágico, porque não diminuiu muita coisa. E termina pegando homens que de uma faixa etária muito específica, né? Exatamente. E fora que depois que a besteira está implementada, e aí? Por que não cuidar do homem mais cedo? Sim. Por que não mostrar ao homem que ele tem que se cuidar desde sempre? Por isso que eu gosto muito da ideia de pegar essa deixa do Novembro Azul para a gente ampliar a ideia de cuidado para homens de todas as faixas etárias. Exatamente. E a gente vê que, assim, como é curioso, né? Porque, por exemplo, a gente está saindo agora do Outubro Rosa, que é um mês voltado à prevenção e o combate ao câncer de mama, no caso que é uma comorbidade específica, assim, né? Porém, para o público masculino, como é curioso isso que a gente fechou basicamente um mês, a gente não, logicamente o Ministério da Saúde, mas é fechado um mês para justamente voltado para esse público masculino, né? Porque faz a gente repensar tudo isso, né? Que antigamente era voltado ao câncer de próstata, hoje não. Hoje é voltado para toda a saúde do homem como um todo, né? E quando a gente está falando de saúde do homem, a gente fala, como você já começou, do público mais idoso, do público adulto, do público adolescente, por que não também do público criança, que isso é importante, a gente começar a tratar a saúde com o público masculino desde cedo, que isso é muito importante. E é aquela questão, né? Você falou de criança e a gente vê que quando a gente para pensar, e é uma coisa que já é bem batido,
Hoje os homens não se cuidam muito porque é passado quando a gente é criança, né? Que a gente não pode adoecer, que a gente não pode chorar, que a gente não pode falhar. Então, isso é passado pra gente quando criança e a gente cresce com esse tipo de pensamento. E aí é onde vem as brincadeiras que eu sempre tiro em consulta, que o homem só vem ou quando tá morrendo, ou quando um certo rapaz guerreiro tá caindo, não tá querendo funcionar. Aí ele chega. É verdade. Mas quando não, ele fica nessa ideia de eu não posso adoecer, ou eu não adoeço porque eu sou homem, e eu não preciso me cuidar por conta disso, porque eu não vou adoecer mesmo. Se eu tiver doente, eu vou pro hospital, Né? Já nas últimas. E, inclusive, se a gente fizer um resgate de nosso público-alvo, de quem a gente cuida, de quem nos procura, aliás, para ser cuidado, é muito mais um público materno-infantil, um público majoritariamente feminino, do que um homem presente, principalmente nas atividades coletivas, né? A presença masculina é muito rara. É muito curioso isso. E quando o homem vai, geralmente é porque a companheira dele está participando daquela atividade, né? Ou então ele está indo só realmente acompanhar e não vai participar. Às vezes é só acompanhar mesmo. Dando uma olhadinha, né? Exatamente. O famoso, vou só dar uma olhadinha. Exatamente isso. Vamos participar? Não, tô só dando uma olhadinha hoje. Tá tudo bem, então. E geralmente quem vem nos procurar são pessoas mais velhas, né? Como o Ricardo bem trouxe. São pessoas aí que estão com alguma outra dificuldade, mas caminhando para uma cronificação, né? Os famosos doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, ou até a disfunção erétil, né? Pois é. Mas Isso aí não tá precisando ser muito velho, não, viu? Mas aí que tá. E falando em masculinidade, isso é uma coisa que geralmente não se discute, porque o pessoal leva muito isso como uma vergonha, né? E todo mundo quer homem, isso acontece. Tem momentos e momentos. Tem momentos que a gente não tá bem, que a gente não tá preparado. Tem momentos, hoje em dia, que eu até brinquei em questão de idade, que algo que dificulta é uma ansiedade. Então, muitas vezes o paciente ele chega para mim com disfunção, sem alteração em nada, só quando você vai ver um paciente ansioso. E a crise de ansiedade dele dificulta ele de ter uma relação, porque ele acha que não vai dar conta. E essa ansiedade só tende a piorar o problema, porque realmente ele não vai dar conta, porque ele não está bem mentalmente. Então ele não está preparado para. E aí reforça esse comportamento que piora a ansiedade, que piora tudo. E aí chega lá aperreadinho. E isso tudo após mesmo você explicar para ele que provavelmente ele está passando por um processo de ansiedade. E isso ainda, você corre o risco dele não levar a ansiedade a sério, vamos dizer assim. Tratar como... Até não queria usar essa palavra, mas é o que a gente escuta como frescura. Né? O que é o que a gente escuta. Ele vai dizer, tem nada a ver, doutor. Não tem nada a ver Meu isso. vizinho passou um tadala de 20. E até o discurso dele, né? De eu não estou cumprindo minha função de homem, né? Tem todas essa fala muito dura com relação ao que a cultura coloca para o homem. E como eu ressaltei ainda agora, é fisiológico, cara. Então, às vezes é isso. Você não vai conseguir e tá tudo bem. Faz parte. Ver realmente se tem alguma coisa, tem que ver se tem algum problema, mas às vezes não é doença. Que é uma coisa hoje que é muito isso, né? O pessoal tá pegando tudo que é de problema e tá dizendo que é doença. Não necessariamente é uma doença. Não é algo que precisa ser tratável, né? Com uso de medicação ou com uma técnica mais específica de cuidado. Essa questão cultural que vocês abordaram, assim, acho que é tudo a base, né, de quando a gente fala de saúde do homem, porque assim, eu ainda acho, quando tu falou lá atrás, Ricardo, que geralmente ali na fase criança, eu ainda acrescento mais ou menos ali no início da fase da adolescência, que geralmente
a gente que é homem acaba até deixando de se preocupar um pouco com a saúde, né? Até porque, vamos lá, quando criança, não é bem a gente que se preocupa com a saúde, né? São os nossos pais, certo? Então, assim, ali no início da adolescência, quando a gente vai dando os primeiros passos na questão da autonomia, ali já no meio da adolescência, quando às vezes a gente consegue estar iniciando no mercado de trabalho, estagiando, em alguma coisa assim, a gente já começa a pensar logo, eu preciso começar a trabalhar, não posso adoecer, eu sou jovem, às vezes se aparece algum problema, isso é frescura, eu preciso ir para frente. Tem que aproveitar enquanto é jovem, né? Exatamente. Tem que dar o gás enquanto é jovem. Então, assim, a saúde ela é totalmente deixada em segundo plano, né? Eu sou muito jovem, eu deixo para ver isso mais para frente. Quem nunca escutou isso, né? Então, assim, a saúde ela acaba ficando totalmente em segundo plano, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, último plano, né? E uma hora a conta chega, né? Com certeza. Pois é. Eu costumo dizer, hoje em dia a gente está tendo um problema que estou passando por ele e faz parte da vida, que é uma obesidade precoce, né? Então eu tenho muito paciente, homem, criança, jovem, que ele faz, doutor, tô de boa. Olha meus exames aí, tá tudo certinho. Mas quando a gente é jovem, o corpo da gente tem uma capacidade gigante de se adaptar. Sim. Seja para as coisas boas ou seja para as coisas ruins. Então, um paciente criança, um paciente jovem, não é o hoje que a gente tem que estar preocupado, é com amanhã. E aí a gente começa a pegar os pacientes que não se cuidaram, depois a conta chega. Chega uma hora que o corpo da gente não dá conta. Eu brinco muito, e aí eu conheço o Léo há um pouquinho mais de tempo, e eu costumava muito dizer, não, eu sou tranquilo, eu sou um gordo feliz. Eu dizia muito isso, eu tenho um apelido que eu não vou dizer, que eu não vou publicar meu apelido, mas eu me orgulhava muito assim do meu apelido. Eu nunca tive problema nenhum com o meu apelido, zero bronca. Mas um dia a conta chegou lá e fez, doutor, olha, toma essa de brinde aí para tu. E aí quando a gente começa a entender que realmente assim a gente precisa se cuidar o quanto antes. E foi daí que eu comecei a pensar, eu comecei a praticar atividade física, comecei a fazer uma dietazinha. Na época que eu tomei vergonha na cara, eu cheguei a 128 quilos. Então, isso me trazia uma qualidade de vida que para mim aquilo era o padrão de vida. A vida era aquilo. E na verdade, quando você começa a se mexer um pouco mais, você começa a entender que a vida é outra coisa. A vida é a gente estar ativo, é a gente estar conseguindo fazer as coisas, é a gente conseguir trabalhar, chegar em casa e continuar acordado. Que era uma coisa que eu não conseguia. Eu ia estudar, chegava em casa e dormia. Aí acordava no outro dia, ia para a escola e para aí ia. E essa era a rotina. E aí a conta chega. Chegou para mim cedinho, mas assim, às vezes chega mais tarde. Mas chega. A gente não é imune a essa conta. Ela chega, independentemente das pessoas. E tu falou de alguma coisa muito importante, Ricardo, que é basicamente assim, que é a mudança de hábitos, né? Porque hábitos é um assunto muito interessante, eu gosto muito dessa temática, porque basicamente os hábitos que a gente constrói ao longo da nossa vida, né? Quanto mais tempo a gente passa cultivando esses hábitos, esses costumes, né? Que a gente popularmente chama assim, mais difícil é para a gente mudar lá para frente. Então, assim, isso vai justamente contra a questão de que lá pra frente eu mudo meus hábitos. Exatamente, quando essa conta chegar, que aí você vai ser obrigado, né, a ter essa mudança de hábitos, a rever a questão da sua alimentação, a você iniciar uma prática de atividade física, vai ser mais doloroso, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais doloroso é para você voltar atrás, entre aspas, e ter que mudar os seus hábitos. É muito complicado essa questão. A boa e velha brincadeira do açúcar no café, né?
Quando você começa a tirar o açúcar do café, você faz isso, é impossível. Isso é ruim demais. Só que depois que você passa um bom tempo tirando, não tá tomando açúcar no café, nunca mais você quer colocar um açúcar. Eu sou desses aí, eu tirei o açúcar do meu café, tô tentando ainda tirar do pessoal lá de casa, mas é complicado. Mas é isso, a partir do momento que você sai, que você constrói hábitos mais positivos, é muito mais difícil você voltar, né? Mas esse processo de transição é muito complicado. E até mesmo como você falou, a questão da adaptação, da gente adaptar o nosso corpo, a nossa fisiologia, quanto maior a nossa idade biológica, quanto mais anos a gente tem, é mais difícil, fica mais complicado. Nessa questão de hábitos ainda, é uma coisa que eu acabei vendo muito isso agora recentemente, por causa do famoso Covid-19 aí. Sim. Que a gente precisa entender que tudo que a gente faz, uma hora ele vira um hábito. Ele vira. Independente se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Então, tipo, se todo dia eu saio para caminhar, vai chegar um momento que aquilo é normal para mim. Do mesmo jeito que se todo dia eu saio para beber, isso vai virar um hábito. O estímulo que a gente tem é basicamente o mesmo. É aquilo que você faz todos os dias, consecutivamente. E aí a gente passou por um processo aí de pegar todo mundo e trancar dentro de casa. Independente se fosse um isolamento ou se fosse porque as coisas estavam fechadas, porque estava todo mundo com medo. Então, o estar dentro de casa trouxe isso como um hábito. Então a gente se acostumou a ficar dentro de casa sem fazer nada. Então a gente tinha um padrão até de sociedade como um todo mais ativo antes da pandemia. Sim. E hoje em dia a gente está vendo uma dificuldade do pessoal voltar ao dia a dia comum, mesmo depois que a pandemia já passou. Então, antes da pandemia, você ia, vou usar Caruaru de referência aqui, você ia no pátio de eventos, era lotado de gente caminhando. E aos pouquinhos é que a gente está resgatando isso. Os grupos de atividade física, aí está muito mais na frente que eu em questão de grupos. Você vê que antes você tinha um padrão de gente querendo cada vez mais, não, vamos abrir um grupo, vamos chamar as velhinhas, vamos chamar minha avó, vamos chamar minha mãe. Sim. E hoje em dia o pessoal, por tanto estar dentro de casa, eles estão com essa dificuldade de sair, de voltar ao dia a dia, de ir para um grupo, de ir fazer uma caminhada. Por quê? Criou como hábito o quê? Acordar, fazer a comida, assistir um monte de mazela na televisão, fazer comida de novo e dormir. Esse é o hábito de vida das pessoas hoje. E a gente nem abordou ainda a questão do tempo excessivo em telas, tá? Ih, Maria. Se a gente abordar a questão do celular, tem que ter um episódio só pra isso, tá? E assim, o quanto isso envolve as escolhas individuais das pessoas, né? A gente perpassa aí pela cultura, pelas questões ambientais, endêmicas, mas o quanto a escolha da pessoa de dizer, hoje eu quero tentar fazer uma atividade física, hoje eu quero experimentar comer de uma forma mais saudável. E os primeiros passos é tentar mesmo. Exato. E quando a gente traz isso para si, a gente coloca um senso de autorresponsabilidade, né? Beleza, você quer aloprar a sua vida, tomar álcool adoidado, dormir mal. Escolhas, beleza. Mas lembre-se que em algum momento o seu corpo não vai conseguir manter esses hábitos. Aí você vai ser obrigado a ter outras escolhas. E aí é interessante porque eu vou retornar um pouquinho para o público que a gente está pensando, que é o público masculino. É aquele povo que, além de não poder adoecer, ele não pode parar. Sim. Então ele tem que dar conta da casa, ele tem que trabalhar, ele tem que ter 2, 3, 4 empregos. Hoje em dia a gente vê muito público feminino também nesse estilo.
Mas assim, é comum o pessoal chegar para mim, digamos, é mais fácil a mulher acordar mais cedo e fazer uma caminhada. E geralmente o público masculino diz, eu não posso fazer uma caminhada porque eu estou trabalhando. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. É top demais não ter tempo. E aí eu sempre costumo lembrar, se o paciente tiver algum desfecho negativo, um AVC, um infarto, uma trombose, ele não vai ter que diminuir a velocidade dele. Acho que isso aí é clássico, né? A gente sempre diz, se o senhor não está arrumando tempo agora, o senhor vai ter que arrumar tempo depois, quando adoecer, tá? Essa é clássica. E é interessante porque, tipo, meu pai era bem velhinho. E ele tomava muito remédio, velho. Muito. Obviamente, né? 90 e tantos anos ele precisou dessas medicações para chegar nesse. Uhum. Só que quando a gente fala em tomar uma medicação, não é um negócio que o remédio está na sua mão e você toma. É um negócio que você precisa de tempo, que você precisa se organizar, você tem que tirar aquele horário específico para tomar aquela medicação. Então, geralmente, você tem que parar tudo que você está fazendo, se levantar, buscar o remédio, colocar a água, tomar o remédio, voltar a fazer o que você estava fazendo. Isso aí, no mínimo, meu pai demorava de 5 a 10 minutos para fazer uma rotina de tomar um comprimido. E geralmente de manhã ele não tomava um comprimido, ele tomava alguns comprimidos. Rapidinho ele tem a meia hora dele de caminhada, que poderia ter evitado boa parte das medicações que ele passou a tomar. Então, eu sempre costumo dizer que esse tipo de mudança, uma atividade física, uma dieta, um negócio... Primeiro que eu acho até errado o nome dieta, mas tudo bem. Chamar de reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Mas é reaprender mesmo. É literalmente mudar o estilo de vida. O que está errado é o estilo de vida. Não adianta você pensar, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo e esperar coisas diferentes, que não vai, não. A vida da gente é previsível. Então, tipo, eu gosto muito de lembrar os meus pacientes que esse tipo de coisa é um tratamento. Não medicamentoso. Sim. Mas é um tratamento. Então, do mesmo jeito que a gente precisa se organizar para tomar medicações, para ajustar as doses, de ir ao médico, de fazer um exame. Isso é só tratamento, cara. É você parar, é você se cuidar, você cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física. É isso que a gente quer. E o grande desafio de colocar essa ideia para homens jovens. Como é que danado a gente faz isso? Porque, primeiramente, porque assim, quando a gente fala do público masculino, né, que já é um público que é minoria, é total minoria, pelo menos nas unidades básicas de saúde que a gente atua. E quando tem, geralmente é o público mais idoso, né? Ou o público ali adulto entrando na fase do idoso, mas mesmo assim é difícil. O que tá lá é pré-natal de parceiro, fora exatamente, isso. É isso e olhe lá. E olhe lá. Público jovem. Que a gente tem que aperrear, viu, pra eles ir. Público masculino jovem geralmente é acompanhando pré-natal. Só. É muito pouco que a gente vê nas unidades básicas de saúde. E assim, de aproveitar essas oportunidades, né, de promover saúde nesses pequenos encontros. Eu sei que quando vem um homem jovem para mim, eu sei que ele não vai permanecer. Ele não vai dar continuidade. Eu posso remarcar de ter um novo encontro com ele, mas ele não vai vir. Felizmente isso é um pouco triste, né? Mas justamente a gente tem essa ideia mesmo, de que, poxa, até quando ele vai ficar? E o pior que não é a ideia. Meio que a gente sente que não vai ter essa adesão. O pior que não é uma ideia. É que ele realmente não vai. Aí vai e acontece. Tu falou aí como a gente levar isso para a população mais nova. E aí, trazendo um pouquinho mais para a parte da gente também, a gente está tendo um boom nas academias de pacientes mais novos, de pessoas mais novas. Sim. Mas geralmente está procurando o motivo errado.
não é para melhorar a saúde, é para ficar mais estético. Exato. E aí muitas vezes a gente tem que lembrar que para melhorar a estética a gente abre mão da saúde. Então hoje em dia a gente tem aí a ideia do fisiculturismo, a ideia de um corpo mais esculpido, de um corpo mais belo, à custa de Ozempic, à custa de bombinhas, à custa de... E a gente esquece que esse pessoal não é saudável. Não é. Ah, mas o estilo de vida dele é saudável. É, o estilo é. Mas se a gente fizer sem essas intervenções... Ah, doutor, então eu não vou poder usar nunca. Não, não é essa a questão. A questão é que se um dia você optar por fazer qualquer tipo de ferramenta dessa, você saiba o que você está abrindo mão para. Sim. E aí, no lugar da gente estar melhorando a saúde, a gente está piorando. Que é a finalidade, né? Como você bem disse, o objetivo final dessa prática é somente e meramente estético. Então, vai buscar meios que sejam extremamente esdrúxulos, de alto risco para a saúde e que não vai agregar nada. Desde que ele se mantenha somente no campo da atividade física, mesmo que ele esteja buscando a estética, ele mesmo assim vai ter a consequência da saúde, vai ser excelente, né? Vocês não podem me dizer com muita veracidade isso. Ah, o camarada vai começar a fazer atividade física, um homem jovem. Beleza, ele vai querer ganhar massa muscular, vai querer ficar forte, então ele vai querer fazer o exercício de qualquer forma para pegar a maior carga possível, né, para se sentir o fortão. Que é uma coisa que eu brigo direto. Tem uma lesão, aí termina. É uma coisa que eu brigo direto. Aí tem vários pontos. O povo quer progredir carga de uma maneira e muitas vezes o movimento é horroroso. E aí ele vai conseguir uma massa muscular. Mas a custo de quê, né? Aí tem a questão da aceleração de resultados, né, que ele quer ver resultados o quanto antes possível, né? E tem ali uma questão também, né, que nós somos homens, a gente pode falar bem sobre isso, às vezes da questão do ego, né? Dele querer estar melhor que os outros. Mas assim, no geral, pelo menos numa contextualização que eu faço, o público masculino a cada ano que passa tem uma melhora nessa questão de busca da saúde, né? A gente vê uma melhora nesse caso. É uma melhora lenta? Mas é uma melhora. Eu gosto sempre de frisar esse ponto. Você é um cara bem positivo, né, velho? Eu tiro muito pelo consumo de cigarro, né? A gente tá vivenciando uma cultura que as pessoas fumam cada vez menos. Pendrive não. Eu tenho o pendrive, tá vendo a história, né? Tem um ponto. O cigarro de nicotina talvez não, mas o pendrive tá aí presente. Mas praticamente o cigarro é muito raro a gente ver alguma pessoa fumando, e principalmente jovens. Às vezes a gente ainda vê algum jovem, mas a gente sabe que às vezes é a fase que ele tá da rebeldia, né? Vamos dizer assim. O cigarro tem muito da transgressão, né? Isso, mas assim, geralmente adultos jovens, muito pouco. E voltando à questão do público masculino nas unidades básicas de saúde, geralmente quando eu recebo, né, eu até na última semana agora eu acabei recebendo um senhor não, ali entre os seus 40, 50 anos, senhor, mas pela forma de respeito, né, que é muito comum, provavelmente até, Ricardo, você já recebeu pacientes assim, que ele até quer mudar, ele quer iniciar a prática de atividade física, ele quer mudar a questão da alimentação dele, só que ele é muito imediatista em questão de resultados, né? Ele estava com algumas taxas alteradas, eu não me recordo bem, mas eu acredito que era colesterol e triglicerídeos, mas enfim. Clássico. Clássico. Pacote completo. Mas enfim, e aí ele já chegou, Igor, eu preciso de todo jeito começar a fazer atividade física, já vou começar fazendo a caminhada na semana que vem, já vou começar cortando tudo da minha alimentação. E que assim, é bem curioso, né? Porque assim como quando a gente está falando dessa questão do estilo de vida mais saudável,
quando a gente faz esse processo de transição do nosso corpo, ele precisa ser feito de uma forma bem cautelosa, né? Porque quando a gente quer criar hábitos, né, que sigam por toda a vida ali, ou pelo menos por uma boa parte do tempo, né, eles precisam ser feitos de uma forma muito cautelosa. Voltando à questão falando sobre a questão da atividade física, né, que é a minha área. Porque assim, hoje em dia, para a gente ter uma noção, para a gente contextualizar, né, até pouco tempo atrás, a Organização Mundial da Saúde, ela orientava que para um paciente, para um usuário no caso, ele ser fisicamente ativo, que ele fizesse pelo menos 150 minutos de atividade, intensidade moderada a leve, tá? Isso de forma semanal. E essa orientação, até quando falou da questão da pandemia, eu me lembrei, em 2021 ela foi alterada. Eles aumentaram ainda mais esse tempo. Então, para a gente ver o poder, né, do que tem o estilo de vida. Hoje é recomendado que a pessoa faça 300 minutos de atividade física por semana, para a pessoa ser considerada fisicamente ativo. Recomendado 300 minutos por semana. E assim, eu sempre gosto de falar nessa questão de números com as pessoas, porque a gente contextualiza um pouco. Porém, eu também gosto de frisar, porque esse número só dado assim, fora de contexto, pode acabar assustando a pessoa. Ela, poxa, hoje eu não faço nada. Eu não tô assustado aqui, 300 viu? minutos, exatamente. Como é que eu faço 300? Fora de contexto fica muito assim. E eu sempre digo às pessoas, vamos com calma, né? Por exemplo, quando a gente faz um recorte somente dos dias de semana, né, dos 5 dias da semana, isso dá numa média de 60 minutos. Isso eu já estou trabalhando com a recomendação, tá, dos 300 minutos. Isso dá uma média de 60 minutos diários, de segunda a sexta, certo? Porém, se hoje eu, Igor, estou no sedentarismo, hoje eu não faço atividade física nenhuma, fica até difícil para mim já começar com esses 60 minutos diários, né? Porque o meu corpo vai sentir. Se eu não fazia praticamente nenhum exercício físico, comecei a fazer já 60 minutos, provavelmente na primeira semana o meu corpo vai estar destruído, cansado, né? Então sempre... E linha de frustração, né, também. Exatamente. O camarada vai se frustrar. Amigo, vai cansar, meu amigo, vai doer. Vai doer tudo. É um negócio que eu acho engraçado. Tudo. É que as pessoas ficam barrigando para o futuro as coisas que deveriam ter se resolvido lá atrás. E tem uma hora, pai, se o joelho não aguentar, se a coluna não aguentar, e aí piora muito você iniciar uma atividade física. Sim. Vai ser nem 10 minutos, que dirá 60. Eu trazer uma curiosidade aí, que foi até um ponto de debate na pós-graduação, que foi o seguinte: de onde veio essa mudança de hora, dessa quantidade de hora, de você sair de um número razoavelmente tranquilo para você ter esse boom? E aí uma das coisas que a gente acabou discutindo foi o que a gente faz do dia a dia da gente e o que antigamente se fazia do dia a dia da gente. Então, antigamente, quando você, sei lá, você ia lavar uma roupa, meu amigo, era uma senhora atividade física. Hoje em dia a gente joga tudo dentro do negócio, liga um botão, não estou dizendo que é para o pessoal lavar roupa à mão, não é isso. Mas, tipo, era uma atividade, era um exercício, atividade não necessariamente, mas era um movimento que você tinha do corpo que você não tem mais. Você tinha que sair para comprar qualquer coisa. Hoje em dia o povo vai de moto para comprar pão na mesma rua, pô. Isso quando não pede delivery, né? Isso quando não precisa nem sair de casa, que isso é outra coisa, tipo, para quem gosta de cozinhar, você vê que tipo, você precisa de uma hora e meia para cozinhar, geralmente em pé, geralmente andando para um lado, para o outro, cortando, se mexendo panela que cansa, e você bota no iPhone o que você quer e chega, e tá bom. E aí você fica cada vez mais parado. E aí o pessoal da pós até brincou dizendo que hoje você recomendar 150 minutos é para você igualar a um paciente
20 anos atrás Sim. que não fazia nenhum tipo de atividade física. Então, o mínimo que a gente precisaria hoje, esses 150 minutos tão falado antigamente, é para você se igualar a um sedentário. Isso é o mínimo, né? O pessoal esquece que o ser humano ele foi feito para se mexer. Desde mais novos, que provavelmente vocês devem ter sobrinhos, ou, enfim, devem ter alguma criança na família. E não sei se vocês já pararam para perceber como a criança, ela tem muito mais movimentos do que um adulto, né? No caso, a criança, por exemplo, ela faz um agachamento perfeito. Assim, perfeito. Ela consegue escalar, sei lá, uma árvore, um muro, perfeito. Porque assim, ela tem um movimento ali, só que justamente, quando a gente vai passando pelos períodos da nossa vida, a gente é instruído a não se movimentar muito, né? A gente limita o movimento do nosso corpo. Então assim, cada vez mais a gente vai perdendo funcionalidade do nosso corpo. O nosso corpo vai deixando de ser funcional. E quanto mais adulto a gente fica, a gente perde mais funcionalidades ainda. E quanto mais os anos passam, mais a tecnologia entra, logicamente. Não estou falando que a tecnologia é um vilão nessa questão. Eu adoro tecnologia. Mas assim, ela precisa ser usada com muito cuidado. Porque o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Hoje em dia, Ricardo, tô falando, até me lembrei. Poxa, a gente não precisa nem se levantar às vezes para ligar a lâmpada do nosso quarto. A gente pode ligar por um comando de voz. Então, assim, naturalmente, cada vez mais a gente está mais sedentário. A gente tem mais hábitos sedentários. Tem paciente que eu gosto de brincar, de dizer que a gente está ficando acamado sem ter doença. Pô. Exato, mas é por aí. E aí a gente lembra um paciente que ele fica acamado, que ele realmente não pode se mexer, ele definha. Então, quanto mais a gente fica parado sem se mexer, a gente definha também. Justo. E aí começa o pessoal, doutor, tô com dor no joelho. Não tem nada no joelho da pessoa. Aí quando você vai catucar e faz, não, doutor, há 3 anos eu fazia uma caminhada, mas faz 2 meses que eu parei. Então, muito provavelmente o que está acontecendo é que a musculatura daquele paciente não está dando conta mais Sim. do que ele antigamente dava conta. Então não é que ele está sentindo dor porque tem um problema, ele está sentindo dor porque ele não tem mais a musculatura para ajudar. E aí é onde vem o engraçado, né? Que a gente faz, bicho, tu tem que voltar à tua atividade física. Ele faz, como com o joelho doendo? Cara, mas é a atividade que vai fazer com o teu joelho parado doer, homem. Pelo amor de Deus. E fazer com que essa pessoa tenha essa linha de raciocínio é um grande desafio, né? Pra gente fechar o porquê eu gosto muito de brigar com essa questão da atividade física, de trazer mais incentivo a isso. Sempre que eu tenho uma oportunidade, sempre estar falando por quê. A gente tem que uma prática de atividade física exaustante, ele cria substâncias no corpo da gente semelhante aos benefícios de 2 comprimidos de fluoxetina. Então, às vezes, os pacientes estão tomando um comprimido para ansiedade, o fluoxetina, o mais básico, está tomando um para tentar controlar a ansiedade que uma atividade física resolveria. A gente tem colesterol e triglicerídeo, que o pessoal não muda a dieta, não faz uma atividade física, mas se tivesse queimando ali, muito provavelmente ele não teria um colesterol tão alto. A gente tem pacientes que têm pressão alta por sedentarismo, porque não se mexe. Sim. A gente tem pacientes com dor articular porque não se mexe. Então, tem paciente, inclusive eu tenho um professor, ele é bem famosinho aí na internet, que ele disse que ele teve um paciente que ele deu uma meta para o paciente perder uma certa quantidade de peso. E aí o paciente veio super feliz e só tinha perdido 1 quilo. E aí o professor ficou meio confuso. Oxi, por que ele está tão feliz se ele só perdeu 1 quilo? A meta dele era muito mais alta que isso. E aí ele disse que o paciente falou para ele
que ninguém tinha avisado a ele que ele começar uma atividade física ia fazer com que ele tivesse condições de ter relação novamente com a mulher dele. Ele disse que já tinha pagado muito a urologista para tentar resolver a disfunção sexual dele, e na verdade era falta de atividade física. Então, a gente pensando no homem como um todo, primeiro a gente tem esse momento para trazer que você não é que você pode, você precisa. Você precisa parar, você precisa se cuidar, você precisa organizar o que você faz do seu dia a dia e tá tudo bem. Isso é viver, isso é se cuidar, para você não vir, não, vamos investigar câncer de próstata depois da vida todinha fazendo comportamentos que não deveria. Eu acho que o câncer de próstata aí tem um urologista que disse que todo mundo vai ter, né? Então acaba que é muito mais interessante você se cuidar desde sempre para evitar o problema de vir. Justo. Gente, tem uma notícia horrível para dar para vocês, que o nosso episódio tá chegando ao fim. E assim, queria agradecer a vocês pela presença. A próxima marca de 1h30. A próxima pode aumentar esse tempo, tá? A gente vai fazer uma longa-metragem, porque assunto não falta, né? Interessante que a pauta não se esgota, né? Quando a gente fala de promoção à saúde, é algo que a gente não vai ter limites para poder falar sobre esse assunto. Faltou saúde do trabalho. Faltou saúde do trabalhador. Faltou falar sobre saúde mental. Né? Saúde mental a gente não abordou quase nada, raspou só. Raspou, mas só do camarada, da ansiedade do camarada não conseguir ter uma relação sexual, já falou bastante. Já pesa um pouco pra ele, né? Queria deixar o espaço para vocês se despedirem do nosso público e desde já agradecendo a presença e o interesse de vocês estarem aqui conosco. Pode começar, Ricardo. É isso, né? Eu espero que essa tenha sido a primeira de várias vezes de estar conversando com vocês aqui. Lembrar que isso não é só para o homem velho, é a criança, é a mulher, e que um lugar que você pode buscar isso é um postinho de saúde, tá? Vamos começar a mudar essa ideia que o postinho de saúde é um lugar para ir quando a gente está doente. Na verdade é o contrário, é para a gente se proteger de ficar doente. Eu brinco muito de dizer que tem hipertenso que vem para mim para dizer que está com a pressão alta. Então às vezes a gente vai ter que pegar um gordo dizendo que está gordo. E é isso, a gente tem que resolver esse problema. A gente tem que pegar um sedentário dizendo, doutor, estou sedentário. Preciso de ajuda, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos procurar um grupo, vamos procurar uma física. E aí fica de lembrança aí para vocês que eu quero ver vocês saudáveis. Eu não gosto de trabalhar muito, não. Eu prefiro... A gente quer ver a população toda saudável, né? Exatamente. Bom, então agradecer também o convite. Né? Foi incrível, passou tão rápido. Nossa, passou o tempo que da próxima vez pode preparar um tempo maior, tá? Porque a conversa foi muito natural aqui. E deixar o recado, né, para os homens, também logicamente todas as idades, tá? Se cuidem, tá? No geral, a gente tá aqui, nós três somos profissionais de saúde, então assim, nós três atuamos na atenção básica, nós três atuamos nas unidades básicas de saúde, que são os famosos postinhos, tá? Que atende todo o município de Caruaru. Então assim, você de onde está escutando isso, poxa, procura ajuda, tá? Lá em cada postinho a gente tem, tanto a equipe do postinho, a gente tem as equipes multis, tá? A gente tem diferentes profissões lá que podem ajudar vocês. A gente tem nutricionista, a gente tem professor de educação física, a gente tem psicólogo, fisioterapeuta, a gente tem todas as profissões possíveis, todos os profissionais capacitados para atender vocês também, tá? Não se assustem em chegar no postinho de saúde, às vezes a maioria é mulher, eu já escutei muito isso. Ah, só tem mulher aqui, eu vou fazer o quê aqui? Poxa, então chama um colega para ir junto, sei lá, mas assim,
lá não é um espaço exclusivamente feminino, tá? É um espaço para qualquer um, tá? Então, assim, é muito importante isso. Gosto de frisar isso porque eu mesmo, por exemplo, dou aula em grupos com 40, 50, 60 pessoas, e Léo sabe bem que a gente já trabalhou junto, e 99,9% eram mulheres. No máximo a gente tinha um homem, né? A gente sempre tentava captar esse público. Então, assim, fica a mensagem, tá? Não guardem doença, pelo amor de Deus. Provavelmente vocês já escutaram esse termo. Não guardem problemas. Corram atrás de saber, porque quanto antes a gente descobre, melhor para a gente fazer esse tratamento. E se cuidem, tá? Que a prevenção é o melhor tratamento à mudança de estilo de vida. Beleza? E você, homem, você mesmo que está nos ouvindo ou nos vendo, você se cuide, não é só em novembro não. Não se cuide em novembro não, se cuide o ano todo. Eu acho que cada escolha que você faz no seu dia é primordial para o seu futuro. Então a gente finaliza o nosso Nepcast de hoje com mais um tema importante, com esse papo de homens sobre masculinidades e cuidado. E agradecendo aos nossos convidados e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima.